Graça e paz. Marcos, capítulo 10, e o versículo 46 em diante diz o seguinte: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto começa dizendo que Jesus vai saindo de Jericó. E junto daquele caminho tem um cego assentado, que todos os dias estava ali, mendigando. A Bíblia descreve esse cego como Bartimeu, filho de Timeu. Ele tinha uma limitação humana, ele não podia ver. E todos os dias Bartimeu estava ali sentado à beira daquele caminho. Quem sabe Bartimeu achou que seria mais um dia em que ele ia ali procurar sustento, pedir esmola, ou quem sabe ganhar algumas gorjetas. O que ele não sabia é que Jesus ia passar por aquele caminho naquele dia. Não seria um simples dia. Jesus ia passar por aquele caminho e mudar a história da vida de Bartimeu. E Bartimeu está no caminho. Lá vem Jesus, uma numerosa multidão. A Bíblia diz que Jesus estava com seus discípulos também. E ali Jesus caminhando, quando passa por aquele caminho, Bartimeu começa a ouvir algum barulho das pessoas andando, conversa, e ele procura saber o que é que está acontecendo. Que alvoroço é esse? Que barulho é esse? Porque ele não podia ver. Mas ali há no coração dele uma curiosidade de saber o que estava acontecendo à sua volta. E quando alguém diz para Bartimeu que era Jesus que estava passando por aquele caminho, Bartimeu não perde tempo e começa a clamar. Quem sabe Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus, mas ainda não tinha tido a oportunidade de se encontrar com Jesus. E quando Jesus passa por aquele caminho, Bartimeu não perde oportunidade. Um dos textos mais lindos da Bíblia, que eu tento aplicar na minha vida todos os dias, é a perseverança desse cego. Porque o texto diz que ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, Bartimeu estava dizendo: Jesus, eu estou assim há tanto tempo, Jesus. Jesus, eu não consigo ver-te. Eu não consigo ver os teus discípulos, eu não consigo ver a multidão, mas tem misericórdia de mim. Se você estiver me ouvindo, Jesus, escuta o meu clamor. A Bíblia diz que Bartimeu clamou por várias vezes: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Bartimeu está clamando a Jesus, ele começa a incomodar. Quando Bartimeu está ali pedindo socorro de Jesus, porque ele não aguenta mais a situação que aquele cego estava. Imagina comigo, ele era cego, estava mendigando à beira do caminho, não tinha ninguém por ele. Ele precisava fazer aquilo todos os dias. Por quê? Porque dali ele tirava o seu sustento. Mas ele ouve dizer que Jesus o Nazareno, porque as notícias sobre Jesus corriam nas cidades vizinhas. A notícia que Jesus curava, a notícia de que Jesus libertava os cativos, repreendia demônios, começou a correr. E quem sabe aquele cego já tinha ouvido falar a respeito de Jesus. E quando dizem para ele: é Jesus o Nazareno que vai passando, que ele está clamando, algumas pessoas ainda querem abafar o grito daquele cego. Algumas pessoas ainda dizem para ele: faz silêncio, cala a boca, ei, desiste. Você acha que Jesus, que está lá com seus discípulos, com a multidão, ele vai parar para te ouvir? Ele vai parar para te atender? Ele vai parar para vir até aqui falar com você? Desiste! Mas o texto diz algo lindo sobre Bartimeu, que eu particularmente amo. É quando ele começa a ouvir essas palavras que são proferidas a ele, para ele abafar o grito, para ele fazer silêncio. A Bíblia diz que ele aumenta o tom e começa a clamar mais alto por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acredito que Jesus já tinha ouvido Bartimeu desde o primeiro momento em que ele começou a clamar.
Eu acredito que Jesus ali no momento em que Bartimeu começou a chamar por ele já tinha ouvido Bartimeu, mas ele queria saber até onde Bartimeu iria para alcançar o seu milagre, se ele estava mesmo disposto a ter um encontro com Jesus. E quando ele aumenta o tom, ele começa e continua clamando por Jesus. A Bíblia diz que Jesus mandou alguém chamá-lo. Olha que coisa linda, o texto nos revela. A multidão que outrora estava pedindo para ele fazer silêncio, para ele se calar, agora vai até esse cego e diz: ei, tem bom ânimo. Sabe quem é que está te chamando? O mestre. O mestre que você agora há pouco estava aí gritando por ele, agora ele parou e está te chamando. E levam esse cego até Jesus. Mas tem algo muito importante, um detalhe muito importante que acontece quando alguém chega nesse cego e diz para ele que o mestre está chamando ele. Ele levanta-se, ele se desfaz da capa em que ele estava ali usando como protetor, usando ali para se proteger da chuva, do sol. Era uma capa que simbolizava o estado em que ele estava vivendo. Ele se levanta e não leva essa capa consigo. Olha que interessante. O mestre chama Bartimeu, ele lança a capa e vai agora ao encontro de Jesus. Por que Bartimeu não leva a capa? Porque Bartimeu tinha fé que se Jesus ouvisse o clamor dele, que se ele tivesse a oportunidade de conversar com o mestre, de chegar à presença do mestre, a vida dele ia mudar. E quando aquele cego chega diante de Jesus, Jesus olha para aquele cego e diz: o que queres que eu te faça? Olha, tinha tanta gente no meio daquela multidão, quem sabe, com um desejo muito grande no coração de ouvir uma pergunta dessa da boca de Jesus: o que queres que eu te faça? Se Jesus perguntar para você hoje: o que queres que eu te faça? Talvez você vai dizer: Jesus, eu gostaria que o Senhor abrisse uma porta de emprego para mim, porque estou com dívidas acumuladas. Jesus, eu gostaria de uma cura da alma, porque estou passando por momentos depressivos. Jesus, é uma cura no corpo, porque há uma enfermidade no meu corpo que o médico diz que não tem cura. A medicina é limitada, Jesus, e eu também não tenho dinheiro para pagar um bom tratamento. Quem sabe se Jesus perguntasse para você: o que queres que eu te faça? Você iria pedir 1000 coisas para Jesus, mas aquele cego só tinha um desejo no coração dele. Ele, como cego, no estado em que ele estava, ele poderia pedir: Jesus, eu quero dinheiro para saciar a minha fome e eu não precisar mais estar sentado à beira desse caminho. Jesus, eu quero roupas novas, eu quero uma sandália nova, eu quero uma capa nova. Não, Bartimeu tinha um desejo de voltar a ver, de tornar a ver, de enxergar o dia outra vez. E Bartimeu não perde tempo quando Jesus pergunta para ele. Ele responde: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus, cheio de poder, Jesus cheio de misericórdia, Jesus cheio de compaixão, Jesus cheio de graça, Jesus cheio de virtude, diz a Bartimeu: vê, a tua fé te salvou. Foi a tua fé, foi o teu clamor incessante que tocou o meu coração. Foi a tua atitude de não ouvir a multidão que mudou a tua história. Eu estou aqui para mudar a tua história, mas houve uma grande parte da tua vontade de chegar até a minha presença. Quem sabe muitas das vezes nós queremos receber algo do Senhor, nós queremos ser usados do Senhor, pelo Senhor, nas mãos do Senhor, com graça, com poder, com autoridade, mas nós desistimos na primeira dificuldade, nós paramos de orar no primeiro levante, nós paramos de jejuar na primeira palavra que alguém profere contra a nossa vida. E quem sabe o Senhor está esperando em que nós nos mantemos constantes na presença dEle, para que Ele possa fazer algo sobrenatural na nossa vida. Eu não sei do que você precisa, mas eu te apresento esse Jesus que passou por aquele caminho
e ouviu o clamor de Bartimeu. Ei, se você clamar por ele, aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na rua, seja onde você estiver, se você clamar por ele como aquele cego clamou por ele à beira daquele caminho, com força, com fé, com determinação, ele vai parar, porque ele vai ouvir o teu clamor e ele vai mudar a tua vida. E quando ele te perguntar: o que queres que eu te faça? Diga para ele que você precisa de cura na alma. Diga para ele que você precisa de salvação. Diga para ele que você precisa mudar de atitude. Diga para ele que você precisa de abraço, de perdão, que você precisa confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. E ele vai estar de braços abertos para te perdoar. Ele vai estar de braços abertos para te conceder aquilo que deseja o teu coração. Aproveita que Jesus passa por esse caminho hoje e clama a ele com mais fé, e clama a ele com mais constância, e busca a ele com mais força de vontade, porque ele vai parar para te ouvir. Prazer, eu te apresento Jesus.